Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp Mundo Espiritual. Aqui nos encontramos é mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida a nós todos. Mas, primeiramente, se inscreva aqui no canal, ativem as notificações em todas, deixem o vosso like, deixem as vossas opiniões para nós podermos dar continuidade a mais estes temas. De qualquer modo, procurando na página, porque lá encontram muitos vídeos dos mais variados teores, não é? Tudo referente aos mundos espirituais, aos espíritos, aos mundos etéricos, ao sofrimento do ser físico, enfim, às causas e efeitos, encontram lá. Acima de tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso das nossas vidas, jornadas, caminhadas, do qual temos a oportunidade de usufruir desta bênção, de mais este dia, no cumprimento da nossa jornada, na nossa individualidade, acompanhando os nossos familiares, amigos, irmãos, estando inserido nas mais variadas doutrinas, mas, acima de tudo, todos nós usufruímos desta mesma bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, e temos também a proteção dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, não é? Que nos assistem, guardam, protegem, iluminam. Pois é isso mesmo. Porque nós sempre somos assistidos. E também temos todo o mundo espiritual nos assistindo, nos fortalecendo, nos trazendo harmonias boas ou, às vezes, nos trazendo sintonias negativas, dependendo da nossa condição, condição de estado, condição de sentir, maneira que nós nos encontramos no momento, porque tudo flui por afinidade. Então, para começar este vídeo, ler aqui um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isto que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei, por ele é ensinada. O seu jugo é a observância desta lei, mas este jugo é leve e a lei é suave,
pois apenas impõem como dever o amor e a caridade. O Consolador prometido: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviar-vos-á outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e far-vos-á recordar tudo o que vos tenha dito. João. Pois é, nós tivemos a oportunidade de ter cá, neste mundo, neste planeta, o grandioso caminheiro da vida eterna, o grandioso comandante desta nação, deste planeta, o grandioso mestre dos mestres, que nos deixou, inclusivamente, muitos ensinamentos, todos baseados no amor, na tolerância e na humildade, no respeito, e nos prometeu, inclusivamente, prometeu e fez prova disso, a continuação da vida após a morte. É por isso que há um grande mundo espiritual, um grande mundo etérico, onde os nossos familiares, amigos, conhecidos, até aqueles que a gente não conhece, se encontram, quer no mundo etérico, quer no mundo espiritual, dependendo da sua condição, dependendo das suas conquistas físicas, dependendo de tanta e tanta coisa, acima de tudo, a sua sementeira aqui na Terra, no plano físico, na sua jornada e na sua caminhada. E nós, esses seres, partem para a continuação da sua jornada, partem para a sua verdadeira caminhada, partem para a sua verdadeira morada, que, inclusive, todos quantos estamos aqui no mundo físico, iremos fazer parte desse grandioso mundo, dessa grandiosa família que é os nossos entes queridos, não é? É os nossos entes queridos, é os nossos amigos, é os nossos familiares, é aquelas pessoas que fazem parte da mesma doutrina que nós. E nós continuamos, eles partem e nós continuamos a ter a comunicação desses espíritos, porque nós somos espíritos, mas nós somos espíritos encarnados aqui na terceira dimensão. Nós somos, o nosso espírito ainda por enquanto tem esta roupagem, a carne física, que é a roupagem. Quando passa para o mundo espiritual, após a sua partida, nós continuamos a ter essas comunicações desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, continuamos a ter a percepção, a comunicação dos espíritos. Ora bem, os espíritos eles são seres humanos. Só que, o que é que acontece, como eu disse atrás, são seres humanos que já não têm a matéria, têm o seu espírito, têm a sua energia, têm o seu ectoplasma, a sua consciência e a sua alma. Já não são seres físicos, por isso se denominam espíritos desencarnados. Espíritos encarnados. Ora, eles, o espírito, já são desencarnados. Cada espírito, eles são inclusivamente o que eram quando estavam vivos
aqui no mundo físico. Os bons espíritos continuam, os que foram bons aqui no mundo físico continuam bons espíritos. Os maus continuam maus. Os sérios continuam sérios. Ou, como todos nós conhecemos, espíritos brincalhões, não é? Ou tem muitos espíritos que se dedicam, trabalhadores. Tem outros, como aqui no mundo físico, preguiçosos. Tem, como temos aqui as universidades no mundo físico para a evolução, conhecimento, no mundo espiritual também temos. Temos os cultos, temos os medíocres, temos os verdadeiros, temos os mentirosos. Resumidamente, os espíritos, estão por todo o lado. Estão por todo o lado. Eles estão por toda a parte. Aqui não há parte do planeta onde eles não estejam. E também eles não estão sem fazer nada. Não, pelo contrário. Os espíritos, eles têm as suas tarefas, as suas ocupações, como nós temos aqui no mundo físico. Como o ser físico tem o seu trabalho físico, as suas ocupações de lazer, no lar, com os filhos, com a família, com os amigos, com as doutrinas. Lá é igual, eles continuam atarefados, tal como nós. Nós temos as nossas obrigações. Não há lugar inclusivamente determinado para os espíritos, porque geralmente os mais imperfeitos, eles estão juntos a cada um de nós. Pois é. Por causa das nossas imperfeições, tá? Nós poderemos não os ver. Pois é. Mas eles se encontram. Nós não os vemos porquê? Nós não os vemos porque, na realidade, eles se encontram, numa outra dimensão, num outro plano dimensional, uma dimensão, um plano espiritual diferente, diferente da nossa, da Terra. Mas eles, os espíritos, podem ver-nos e até conhecer os nossos pensamentos, os vossos pensamentos. Porque os espíritos, eles agem muito sobre nós, seres físicos, mas essa ação é quase que restrita ao nosso pensamento. Claro que aqui há outras maneiras, situações dos espíritos até nos fazerem atuar à vontade deles, não é? Mas eles atuam mais sobre o nosso pensamento, porque eles não conseguem, inclusivamente, não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Não conseguem. Um espírito não consegue levantar este livro, quer dizer, pronto, a maioria, não é? Não consegue levantar este livro, pegar nestes óculos, a maioria, não é? Porque há uma outra condição de espíritos que consegue, mas na maioria eles não conseguem ter intervenção com a matéria. O que é que acontece? Para isso, os espíritos precisam de pessoas do ser físico que lhes ofereçam os recursos especiais. E essas pessoas, que são denominadas muitas vezes de médiuns, não é? Médiuns. Porque é pelo médium que o espírito desencarnado ele pode fazer, por exemplo, uma comunicação
comunicar-se com um parente, com um amigo, com um familiar, dar transmissões, comunicar-se, não é? Isto se puder e se quiser. Mas essa comunicação, ela depende muito do tipo de mediunidade do médium, ou da sua faculdade mediúnica, da faculdade do médium. Pois é, pode ser pela fala, como todos nós sabemos, pode ser pela escrita, lembrando aqui Chico Xavier, não é? Que psicografou centenas de livros de diversos espíritos, não é? Livros e documentos e, enfim, das mais variadas ordens, mas toda e qualquer comunicação, ela muitas das vezes não deve ser aceite assim, vamos lá dizer, cegamente, não é? Todas as comunicações, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todas as comunicações, elas precisam ser encaradas com muita reserva, inclusive examinadas com o devido respeito e com o devido cuidado. Pois é, para nós não sermos vítimas de espíritos enganadores, porque a comunicação de um espírito, para já, o espírito, o médium, se liga ao espírito. E aqui também depende muito da condição que se encontra um médium. Porque essa comunicação desses espíritos, não é? Para já nós, o médium se liga ao espírito, não é? Enfim. E essa comunicação depende da conduta moral, muitas vezes do médium. Muitas vezes não, quase sempre. A condição em que se encontra. Se for uma pessoa, um médium idóneo, não é? De bons princípios morais, oferece com certeza campo e espaço para a aproximação e manifestação dos bons espíritos, que é o que nós precisamos, todos nós. Por exemplo, como sempre, já várias vezes tenho referido, falado, não é? De Chico Xavier, que foi um bom médium, não é? O melhor, que eu considero o melhor pelas suas qualidades morais, de que era portador. A doutrina espírita, ela alerta as pessoas. A doutrina espírita, ela alerta as pessoas muito crédulas contra as muitas mistificações e contra os falsos médiuns, porque quer queiramos, quer não queiramos, existem as mistificações, como todos nós sabemos, e existem os falsos profetas, como já dizia o divino Mestre Jesus. E hoje não é exceção. Hoje não é exceção. Esses falsos médios que tentam iludir um público, não é? Menos esclarecido, menos avisado, em troca de quê? Em troca de vantagens materiais, dinheiro. Pois é. Por isso,
é muito importante que qualquer um de nós, antes de ouvir uma comunicação, que cada um faça, cada pessoa se esclareça na realidade a respeito do espiritismo, vamos lá, do espiritismo, da comunicação dos espíritos com o mundo material. Pois é, inteirar-se, inclusive, do modo operandi dos espíritos, né? Que é o que é afinal o modo operandi? O modo operandi das entidades espirituais que se comunicam, né? Nos ambientes aqui do mundo físico. Então, tem a sua base no magnetismo universal. Pois é, dentro do qual todos os seres imundos gravitam para o quê? Para a perfeição suprema, a perfeição divina. Cada mundo, cada ser tenta se aproximar de Deus, o mais que pode, sabe e dá, não é? É isso que nós estamos fazendo, porque muitas vezes é incalculável, é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenómenos que são denominados de mediúnicos, não é? Mediúnicos. Por exemplo, lembrando aqui de Emmanuel, que disse o seguinte, não é? Está próxima a época em que se demonstrará que a nossa alma humana pode viver desde esta existência terrestre em comunicação estreita e indissolúvel com as entidades imateriais do mundo dos espíritos. Pois é uma grande realidade. Claro que esta realidade poderá não ser para toda a gente, não é? Deus dá a todos a mesma condição e faculdade, mas uns por medo, outros por anseio, outros por não ligarem, outros porque não estão mesmo capacitados, deixaram de ter qualquer contacto. Inclusive, mantêm o contacto, só que muitas vezes mantêm o contacto com os espíritos das trevas, dos vales negros, sem evolução alguma, do qual faz um verdadeiro inferno aqui no mundo físico, mas a esse ser físico. Mas o que é que a gente temos que fazer? Porque cada um percorre na sua individualidade. Então será compreendido que esse mundo espiritual age sobre o nosso mundo e lhe comunica as influências profundas de que o homem de hoje não tem algum conhecimento, nem consciência, muitas vezes, da condição espírita, porque o espírito encontra muitas vezes dificuldade em expressar o seu pensamento por falta de termos apropriados os meios e o termo e os meios no nosso íntimo, na nossa individualidade, na nossa vida. A perda aqui no mundo físico, todos já conhecemos isso. A perda das pessoas que nos são queridas, não é? Familiares, não é? Constitui, desta forma, para nós, uma legítima causa da dor. A dor
é interpretada por muitos significados, não é? Essa dor é causada por várias condições, enfim, a dor é a dor do qual eu já tenho falado outras vezes. Tanto mais legítima quanto é irreparável e independentemente da nossa vontade. Porque essa causa de dor, de saudade, de desespero, de angústia, de tristeza, muitas vezes atinge um grande risco. Pois é. Aqui atinge tanto o alto como o baixo, o novo, o velho, o rico, o pobre. Aqui bate à porta de todos nós, porque representa uma dor ou uma expiação, e ela é comum, inclusivamente, é comum porque é a lei divina, é a lei universal. Porém, a consolação que nós em nós podermos, a consolação em nós podermos fazer uma comunicação com os nossos amigos, pelos nossos meios, né, que estão ao nosso alcance, não é? Enquanto cada um de nós não dispõe de outros recursos, outros meios mais diretos, não é? E mais, inclusivamente, e mais acessíveis, muitas vezes, não é? Pois é. Acessíveis aos nossos sentidos de percepção. Então, não pode haver profanação, troca, alteração nas comunicações com o mundo espiritual, com o além-túmulo, vamos lá falar desta forma assim, porque quando haja um recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosamente, é conveniente a prova de que assim é que nós temos no facto de que todos aqueles que nos comunicam, nossos espíritos, vamos lá, que nos consagraram muita afeição, carinho, amor, amizade, conforto, paz, serenidade, equilíbrio, harmonia, não é? Eles nos acodem com muito prazer ao nosso chamamento, ao vosso chamamento na vossa individualidade. Desta forma, sentem-se muito felizes por nós nos lembrarmos deles e por se poderem comunicar conosco, porque é uma bênção que Deus permite, que Jesus permite, é uma oportunidade, é uma bênção, é essas comunicações. Pois é, porque haveria uma grandiosa profanação se isso fosse feito levianamente. Pois é, por brincadeira, por descrédito, por curiosidade, porque a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos, ela é uma alegria e é uma bênção, como eu já disse, é uma consolação, porque nos proporciona no meio desta sintonia de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós, né,
este planeta físico. Uns porque vieram antes de nós, outros porque vieram mais tarde, mas abalaram mais cedo, aqui é por variadas condições, que só Deus mesmo tem a condição de saber. Nós, mesmo médiuns, não temos a condição de saber o porquê de alguém ir mais cedo. É a lei divina a funcionar, é a lei divina. Então, pela evocação, nós aproximamos esses espíritos cada vez mais de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado. Ao nosso lado. Eles nos ouvem, eles respondem e cessa desta forma, assim, por bem dizer, toda uma separação entre eles e nós. Pois é, esses espíritos auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos o afeto de que nos guardam para todo o sempre. E a alegria que eles experimentam por nos lembrarmos deles, pois é, para nós, seres físicos, para nós, é uma grande satisfação. Satisfação a oportunidade que nós temos, satisfazer esses espíritos e vermos a sua condição super felizes e contentes. Pois é, alegres. Informar-nos por o seu intermédio, muitas vezes de pormenores da nova jornada, caminhada, da nova existência, do novo mundo, da nova morada, a que passaram a adquirir e a fazer parte. A certeza de que um dia, todos nós nos iremos encontrar. Um dia, todos nós, seres físicos, nos iremos a eles juntar. Onde? Pois é, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Claro que aqui, como Jesus Divino e Amado Mestre disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas, não é? Cada um irá ter a sua morada consoante o seu merecimento, não é? Pois é. Nós abstraíamos por instantes dos factos que, ao nosso ver, na condição física, tornam muitas das vezes incontestável a realidade dessas comunicações que o ser físico, o ser encarnado, o ser pensante, vamos lá, que existe em nós durante a nossa vida. Não mais irá ter a sua condição física depois da morte, pois é. E que na realidade vai continuar a pensar que está inibido de pensar naqueles a quem amou. Não, vai continuar a pensar, vai continuar a amar, vai continuar a gostar, vai continuar a intervir, uns mais, outros menos, mas aqueles a quem amou, na realidade, vai ter a oportunidade de acompanhar, pois é. Porque se pensa muito, não é? Se pensa muito, não deixe de se comunicar a cada um de vocês
porque não deixem de se comunicar com cada um desses seres entes queridos, porque eles respondem-nos, tá? Porque eles podendo ser etéricos, espirituais, podendo estar em toda a parte, não é? Não pode estar só ao nosso lado, não é? Não pode comunicar-se só connosco, não é? Pois é, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado, que somos nós, que, tendo a possibilidade e a oportunidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão, por exemplo, para fazê-lo escrever, a não ser que nós, médiuns, demos essa condição, tá? Nós, o ser físico, é que se liga a esse espírito. Pois é, das mais variadas formas, maneiras, condições, situações, que os espíritos, podendo fazê-lo a nós escrever, não nos pode responder às nossas perguntas, não é? Nem lhe transmitir os nossos pensamentos, porque são muitas as questões e porquês. Então, quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isso é impossível, não é? Que isso é impossível, pois é. Porque está tudo aqui. Tudo isto foi transmitido por espíritos, psicografado, respondido por espíritos. Então, quando acharem, provarem os inimigos do Espiritismo, não é? Quando comprovarem que isto é impossível, não é? Então nós podemos ir aduzindo razões tão patentes, tão claras, quais as que, por exemplo, Galileu demonstrou que não é o Sol, por exemplo, que gira em torno da Terra, mas sim ao contrário. Pois é, como havia antigamente esta condição. Então poderemos considerar-lhes essas faculdades, essas fundadas as dúvidas. Aqui, infelizmente, não é? Infelizmente, elas perduram até hoje. Toda a argumentação a que recorrem se resume em poucas palavras. Não creio, logo isso é impossível. Pois é. Dir-vos-ão a vós, alguns já têm dito, não é? Eu não acredito, eu não creio. E afirmam com uma certeza enorme, grande. Com uma certeza. Ora, o que é que acontece? Que nos cabe a nós, médiuns, provar a realidade das manifestações. Então, nós lhe damos pelos fatos e pelo raciocínio, muitas vezes a prova de que essas comunicações são reais, não é? Mas se não admitem nem uma e nem outra condição, se chegam mesmo a negar muitas vezes o que vê no dia a dia, pois é,
toca-lhes a eles, aos não crentes, aos céticos, toca-lhe a eles provar que o nosso raciocínio ele é falso e que os factos são impossíveis de se concretizar, porque as manifestações espontâneas nem sempre se limitam muitas vezes a ruídos, a pancadas, não é? Elas degeneram muitas vezes em um verdadeiro estardalhaço, barulho, em perturbações como correntes a arrastarem, móveis, objetos diversos são derrubados, projéteis que são atirados de fora para dentro, dessas portas, janelas que são abertas e fechadas, torneiras que se abrem, que se fecham, ouvir, caminhar, tossir, conversar, enfim, tudo isso acontece por mãos invisíveis. Muitas vezes ouvimos caminhar, ladrilhos, chão, ladrilhos, caminhar, não é? Pois é. O que não se pode levar em conta muitas vezes da ilusão, muitas vezes o descambamento de facto, porém, só se dá na aparência, não é? Ouvem-se as vozes em casas, aposentos, quartos, barulhos de louça que cai, barulhos de louça que se parte, com algum estrondo, não é? Cepos que rolam muitas vezes pelos soalhos. Ocorrem aqui estes factos, ocorrem as pessoas da casa, muitas vezes, e o que é que encontram? Encontram tudo calmo e tudo normal, pois é, e tudo em ordem, inclusivamente, pois é. Mas, muitas vezes mal saem, recomeça o tumulto, de novo, as manifestações desta espécie. Então, as manifestações desta espécie, elas não são raras, não são raras. Até acontece em muitas e muitas situações e condições. E nem são novas para nós, porque nós sabemos de relatos destas condições. Não são novas. Destes relatos todos, poucas serão as crónicas, os relatos em cidades, povoações, não é? Que não encerrem alguma história desta natureza. Qualquer cidade, qualquer terra, deve ter uma história desta natureza. Em qualquer parte do planeta, não importa. Aqui o país, não importa. Ora bem, é fora de dúvidas. Aqui o tal medo, não é? O tal medo que tem sempre exagerado muitos e muitos fatos, não é? Que passando, às vezes, muitas vezes, de boca em boca, assumiram proporções gigantescas mesmo, ridículas. Quem conta um conto, quem conta um ponto, aumenta um conto. Vai sempre aumentando. Pois é, que acaba muitas vezes em comparações ridículas. Ora bem, com o auxílio do quê? Da superstição. Pois o que é que aparece? As casas onde esses espíritos ocorrem foram tidas como casas assombradas pelas forças negativas. Porque nós, quando éramos criança, eu já tenho dito isto,
Nós, quando éramos criança, todos nós, tínhamos medo de fantasmas, não é? Sempre daquela história de fantasmas, e hoje, já adultos, temos medo de espíritos, não é? Pois é. Hoje, porque aumentou a nossa percepção, não é? Pois é. Daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas, em todo o lado. Por outro lado, também persiste a má-fé. A má-fé que não consentiu em perder de perder uma tão bela ocasião de explorar a credibilidade e quase sempre para satisfação de interesses pessoais de alguém, que é de alguém, não é? Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta natureza, desta ordem, produzir. Pois é, só money. Mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caráteres ou características fracos e predispostos pela educação a alimentar ideias de supersticiosas, não é? O meio mais seguro de ignorar aos inconvenientes que possam trazer, não é? Visto não ser possível impedir-se que se dê, consiste então em tornar conhecida a verdade. A verdade em condições e coisas terríveis, né? Se convertem nas mais, às vezes nas mais simples realidades. Quando se lhes desconhece as causas, então ninguém mais terá medo dos espíritos, pois é. Quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os que a quem eles se manifestarem, né, já não acreditem que estão às voltas com uma legião, salve Deus, uma legião de demónios, né? Muitas e muitas pessoas têm acontecido que, estando muitas vezes deitadas, mas completamente acordadas, por exemplo, lhes sacudam os cortinados, os lençóis, as mantas da cama, que tirem com alguma violência as cobertas, que levantem os travesseiros. Pois é mesmo. É mesmo. Muitas vezes joguem fora, né? Pois é. Estes factos, meus irmãos, minhas irmãs, factos destes são muito mais frequentes, mais do que se possa imaginar. Mais do que se possa imaginar. Porém, das vezes que deles são vítimas, não é? Nada ousam, muitas vezes, a quem acontece isso, nada ousam dizer. Porquê? Porquê? Por causa do medo. Medo de quê? Medo de caírem no ridículo perante a sociedade, não é? Então nós, médiuns, somos sabedores de que por causa desses factos se tem pretendido curar como atacados de alucinações alguns indivíduos, submetendo-as inclusivamente
ao tratamento a que se sujeitaram os alienados, não é? Pois é. O que os torna realmente um pouco rotulados de loucos. E aqui, no mundo físico, entra a medicina, não é? A medicina que não pode compreender estas condições e situações pura e simplesmente por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente humanos admitamos, não é? Perfeitamente que alguns casos são obra de grande malícia ou de malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, se tudo bem provado, focar que não resultam da ação do homem, pois é, então o que é que terá que ser feito? Dever-se-á atribuir em que são obras realmente de seres espirituais, de seres do mundo espiritual. Pois é, são obras dos espíritos. Agora aqui acontece o seguinte: são espíritos de pouca ou nenhuma evolução, de pouca ou nenhuma evolução, de pouca ou nenhuma luz, ou simplesmente dos espíritos, na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos, brincalhões, do que maus, que muitas vezes se riem dos terrores que causam e das pesquisas, muitas vezes inúteis, que se empreendem para a descoberta da causa desse tumulto. Então, desta forma, agarram-se com frequência a um ser físico, a um indivíduo, a homem, mulher, tirando algum prazer, né, desse ato, em atormentá-lo e, inclusivamente, persegui-lo na sua casa, persegui-lo em casa. Outras vezes até apegam-se a um lugar, a uma casa, por mero capricho. Pois é. Também, muitas vezes não raro, exercem por essa forma uma vingança. Uma vingança em alguns casos, não é? Em alguns casos. Casos também mais louvável é a intenção a que muitas vezes cedem. Procuram chamar a atenção. Muitas vezes é a forma de procurarem chamar a atenção. É pôr-se em comunicação com certas e determinadas pessoas, quer para lhes darem um aviso às vezes proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem, aqui pode acontecer, de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmo, espíritos. Muitos temos visto que pedem, muitos espíritos temos visto que pedem preces, oração, equilíbrio, harmonia. Há outros que às vezes não é só isso que pedem. Outros espíritos que solicitam o cumprimento em nome deles, desses espíritos, de condições, promessas
que não puderam cumprir enquanto estavam fisicamente no mundo físico, que ficou. E então é uma maneira de pedir ao ser físico para, em nome deles, cumprirem. Outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, não é? Repouso espiritual, reparar uma ação má que praticaram enquanto estavam vivos. No geral, é um erro, no geral. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, no geral, é um erro ter-se medo de espíritos. Porque a presença desses espíritos pode ser realmente importuna, não é? Pode ser incómoda, importuna, pois é verdade. Porém, ela não é perigosa, não é? Concebe-se nessa perspectiva, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre desses espíritos, não é? Mas, geralmente, as que desejam isso, muitas vezes, sabem, durante o dia, durante a noite, fazem exatamente o contrário para se verem livres. Fazem exatamente o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Então, trata-se de espíritos que única e exclusivamente se divertem. E quanto mais sério se tornarem as condições, as coisas, tanto mais eles irão persistir, irão incomodar das mais variadas formas. Porque, sabem que mais? Porque esses espíritos são como crianças que estão aprendendo, crianças que fazem, crianças travessas sem nenhuma maldade, não é? Pois é. Que tanto mais incomodam as pessoas, quanto mais estas se enervam, impacientam, descabelam, quanto mais nós ficamos impacientes. Pois é. E que, acima de tudo, que metem medo. Que metem medo aos seres físicos. Pois é. Porque o ser físico ainda é um cagarola, não é? O ser físico ainda é um cagarola. Ainda é um cagarola. E 58 minutos. Pois é. 58 minutos. Porém, como eu já disse mais acima, alguns há que assim procedem, não é? Por motivos menos brincalhões, não é? Daí que vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se inclusivamente estar certo de que, satisfeito os seus desejos, desses espíritos, eles não incomodarão mais, não renovarão as visitas a esse lar. Então, o melhor meio de nos informarmos a esse respeito consiste realmente em invocarmos o espírito por um bom médium. Aqui o médium é o meio de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O médium é aquele que tem acesso, que a sua mente se liga
ao mundo dos espíritos. Através, claro que nós teremos que fazer leitura, pois teremos que ler a Bíblia, não é? Leitura que nós achemos adequada, ler muito, escrever inclusivamente, se for o caso, mas acima de tudo, por um bom médium, um médium da vossa confiança. E pelas suas respostas veremos imediatamente com quem vós estão lidando, às voltas. E trabalhamos de conformidade com o esclarecimento colhido. Então, meus amigos, minhas amigas, trata-se de um espírito, na maioria das vezes, infeliz. Manda a lei divina, a lei do amor, da humildade e da tolerância, manda a lei divina, a lei de Deus, de Jesus, a caridade, que nós lhes dispensemos as atenções que ele mereça. Pois é, se ele é um espírito engraçado ou de mau gosto, salve Deus, meus irmãos, podemos proceder desembaraçadamente com ele, não é? Todos sabem como, se é um espírito malvado, vamos lá, não é? Devemos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso que o torne melhor. Qualquer que seja, inclusivamente, qualquer que seja o caso, a condição do espírito, a situação em que se encontre, a harmonia e a prece é um bem essencial. Nunca deixem de dar, a prece nunca deixa de dar um bom resultado para o encaminhamento de um espírito. As fórmulas mais graves, não é? As fórmulas mais graves de exorcismo, não é? Essas fórmulas mais graves às vezes os fazem rir, não é? Porque muitas vezes não lhe dão nenhuma importância, não lhes ligam, não é? Sendo às vezes possível entrar em comunicação com eles. Então, deve-se sempre, voltando aqui atrás e para terminar, deve-se sempre desconfiar das qualificações ou dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credibilidade dos que realmente acolhem essas mensagens como verdadeiras, não é? Porque tais qualificativos, tais qualificações, tais mensagens, todos estes fenómenos operados por espíritos inferiores são com alguma frequência, provocados por espíritos, já espíritos de ordem mais, dos planos mais iluminados, espíritos elevados, não é? Superiores, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos, ou seja, dos espíritos, e de uma potência superior ao homem. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, 1h04. Eu penso que muito, sabem,
a comunicação com espíritos, a comunicação aqui no nosso meio, no nosso mundo, com os espíritos, ela é uma constante. Certo e determinado dia, porque eles, como a força divina de Jesus divino e amado Mestre, de Maria, de Deus, dos nossos mentores, eles às vezes estão tão arrumados a nós, sentam-se à espera que nós os escutemos, que nós lhes demos a atenção e nós às vezes ignoramos, porque estamos numa condição baixa, de dor, de mágoa, de tristeza, de agonia e de desespero, e esquecemos de olhar para a verdadeira condição, a verdadeira qualidade. Pois é. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus divino e amado Mestre, a todos ilumine, guarde, proteja. E neste momento, pensem que neste momento todos vós estão acompanhados de seres etéricos, de espíritos, que poderão ser espíritos bons, poderão ser espíritos brincalhões, poderão ser espíritos amigos, poderão ser até os nossos familiares, amigos, que nos querem trazer alguma paz e equilíbrio. E sabem que mais? Às vezes nos trazer mais força para superarmos o dia de amanhã. Pois é. Acima de tudo, bom, eu vou terminar. É isso. Graças a Deus. Acima de tudo, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, que está ali, Mãe de Jesus Maria, por mais esta rica e feliz oportunidade, aos nossos mentores, não é? Que nos guardam, protegem, iluminam, guardam, iluminam e guardam. Então, a todos desejo um fim de dia lindo, magnífico, maravilhoso. Que Jesus nos abençoe. Pois é. É assim a vida.